Fala galera, beleza? Eu sou o Udinei e vocês estão no Bora Mundo e você sabe que para aproveitar o conteúdo desse canal você precisa só de uma folha, de uma caneta ou de um lápis para escrever os seus tópicos dos pontos principais do conteúdo, certo? Bom, é o seguinte, você que está chegando nesse vídeo aqui agora, esse vídeo é resultado de um monte de outros, tá certo? Ele deve ser o vídeo 30, então veja os vídeos anteriores, principalmente o vídeo anterior. Porque lá no vídeo anterior a gente fala, eu tô falando sobre o id, o ego e o superego. E aqui, nesse vídeo, o ego vai aparecer muito como o protagonista principal das questões, tá? Então você entender o que é esses três aí um pouquinho é fundamental para a gente continuar o conteúdo, tá certo? Então volta lá e vê o vídeo anterior. Bom, vamos lá então. É o seguinte, né? O nosso tema hoje é os mecanismos de defesa, tá certo? E é legal que coloca aqui quase que um sobretítulo, né? Ou a realidade como ela não é. Porque nós vamos falar de mecanismos de defesa que são distorções da realidade. Todos esses mecanismos são distorções da realidade. Eles mudam a realidade para defender o aparelho psíquico. Bom, vamos lá. Então, o que é o seguinte? Esse processo aí, esse mecanismo de defesa, né? Ele é um processo do ego. Ele é um processo do ego e ele acontece de forma inconsciente. Isso significa que a gente não controla, tá certo? Esses mecanismos, eles têm um processo de uma vontade individual, tá certo? Eles acontecem independentemente do que nós queremos, tá? Então, esses mecanismos de defesa, eles acontecem dessa forma, do mais tranquilo ao mais complexo e profundo, tá certo? Bom, e aí é o seguinte, tem uma coisa interessante, né? Que o que esse mecanismo de defesa faz? Ele muda a realidade, na sua grande maioria, ele muda e distorce a realidade, né? Tem até duas palavras interessantes para você anotar, se você estiver fazendo as anotações, que é ele deforma e ele suprime a realidade, certo? E ele faz isso por quê? Porque o mecanismo de defesa, certo? Que ele é regido pelo ego, ele vai fazer ações para proteger o seu aparelho psíquico, certo? Vamos lá, então o que o Freud dizia sobre o mecanismo de defesa, né? Ele vai falar o seguinte, ó, que o mecanismo de defesa, que é a forma pela qual o ego age, tá certo? O ego exclui as possibilidades, ele tenta excluir as possibilidades de dano ao aparelho psíquico. Então o ego administra essas questões que vão vir interna ou externamente, ele administra de uma forma para evitar danos ao aparelho psíquico, para evitar o desprazer. Lá no vídeo anterior a gente fala que eles buscam o prazer, né, para o nosso aparelho psíquico. E quando vai acontecer um desprazer, então ele gerencia esses mecanismos de defesa, tá? Então é para isso que serve o mecanismo de defesa, tá certo? Que é regido pelo ego. Certo? Então vamos lá. Vamos falar sobre alguns mecanismos de defesa. Existem vários, mas aqui a gente vai trabalhar com, deixa eu ver, com 5 mecanismos de defesa, tá? Eu vou explicar um pouquinho. E eles são mecanismos de defesa. Nós vamos ter alguns blocos, por exemplo. Nós temos os mecanismos de defesa que eles são altamente visíveis, né? A gente vê a pessoa utilizando esse mecanismo de defesa ou esse mecanismo de defesa aparecendo nas ações e reações das pessoas. Nós vamos ter aqueles mecanismos de defesa que são bem imperceptíveis, tá? Lógico, essa questão de imperceptível quanto menos você sabe sobre eles, quanto mais você estuda sobre eles, mais você consegue enxergar eles acontecendo na sociedade. E é isso que acontece numa análise, você enxerga o posicionamento da pessoa, as falas das pessoas, e ali você consegue identificar os mecanismos de defesa que estão sendo acionados e utilizados, certo? Então vamos lá. Vamos falar sobre o primeiro aí, que é uma palavra famosa, inclusive, que ficou super famosa por causa da cultura brasileira, por causa do funk brasileiro, que é o recalque, tá? E o que é esse recalque aí, tá certo? Esse recalque vai ser o primeiro mecanismo de defesa que a gente vai falar, tá certo? Esse recalque é o seguinte, ele é um mecanismo extremo. Por que é um mecanismo extremo? Porque o indivíduo, ele simplesmente apaga partes da realidade. Então, ele não escuta, ele não vê determinados tipos de acontecimentos ou ações ou questões, e ele simplesmente passa por aquilo como se essas coisas não tivessem existido. Isso é para quê?
mecanismos de defesa para evitar que ele tenha contato com aquilo. Por exemplo, o livro vai nos dar aqui um exemplo muito interessante, que se você está lendo o livro e é como se você lesse o livro e palavras desaparecessem, você não lê aquela palavra, certo? Por quê? Porque ele quer que você não leia aquelas palavras para você chegar no final do texto e ler o texto de uma forma onde você precisa ler, onde aquelas palavras não vão ferir o teu aparelho psíquico. Então, o que acontece? Por que ele é extremo? Porque ele não distorce a realidade, os outros distorcem a realidade. A diferença do recalque é que o recalque, ele apaga a realidade, certo? Ele deleta a realidade. É como se você não quisesse ver uma pessoa ou tivesse com trauma de alguém e você morasse na mesma rua e de vez em quando você sai na rua e passa por essa pessoa. Só que o teu cérebro está condicionado de tal forma em que você nem percebe aquela pessoa ali. Ele simplesmente apaga o fato de você ter reparado talvez naquela pessoa que ela estivesse no portão ou passando na rua, tá? Então, ele apaga. Esse é o recalque, tá certo? Vamos lá. Segunda, certo? O segundo mecanismo de defesa que a gente vai falar aqui é a formação reativa, certo? Bom, essa formação reativa, ela é um processo de... tem muito a ver com o bullying, né? Que a gente... É uma questão de uma atitude oposta aos nossos desejos. É mais ou menos isso. Então, por exemplo, você é uma pessoa muito carente, então você tende a ser violenta, certo? E talvez muito... uma pessoa que não dá atenção, né? Que não é carinhosa, sendo que você, na realidade, é muito carente. O aparelho psíquico vai trabalhar essa defesa, por quê? Porque você descobrir que você é uma pessoa carente pode ser muito doloroso para uma descoberta sua mentalmente, tá? E socialmente. E aqui ele vai dar um exemplo interessante que é, por exemplo, uma mãe que é super protetora do filho. Na verdade, ela é super protetora do filho. Gente, eu não estou generalizando, isso é um exemplo do funcionamento, tá? Não vai sair falando para todo mundo, você é super protetora por causa disso, disso, disso. Não, calma, tá? Isso daqui é uma superfície da ideia. A mãe super protetora do filho, porque na verdade ela é uma pessoa que não pode ou não pôde fazer tantas coisas, né? Uma pessoa meio que reprimida, então ela não conseguiu desenvolver muita coisa. Vai, por exemplo, viajar para vários lugares, então ela não deixa o filho viajar também, tá certo? Então ela faz uma atitude oposta. Em vez do filho ir viajar, fazer coisa que ela não fez, ela não deixa o filho viajar, tá certo? Isso é uma das pontuações, essa é a formação reativa, tá? Vamos falar de um outro mecanismo de defesa, que é a regressão. Esse daqui é muito conhecido. Esse daqui geralmente é aquele do qual as pessoas que não conhecem falam que os outros são loucos, né, quando acontece isso. Por quê? Porque ele é bem fora de uma realidade nossa, uma realidade consciente nossa. Então, por exemplo, você tem pessoas que sofreram abusos ou que abusaram e tal, e elas passam por um processo de, ao lembrar disso, ao sofrer uma repreensão desse pensamento, ou de viver alguma situação muito parecida, ou relembrar em diversos aspectos, a mente dela, para se proteger dessa dor, ela regride a pessoa para um estado mais primitivo. Então tem pessoas que começam a agir como crianças, de verdade, elas começam a falar como crianças, a agir como crianças, e é um estado mental que ela fica, é um processo de defesa psíquico do ego, certo? E ela regride. Isso é um caso extremo, tá? Pessoas adultas que voltam ao estado, por exemplo, de criança, falar que nem criança e tal. Esse é um estado de defesa extremo. Aí tem outros estados que são menos extremos, mas são perceptíveis e são interessantes. Por exemplo, uma pessoa que está na sua casa, que é segura das coisas e tudo mais, mas quando vê uma barata, sai gritando que nem louca, sobe na cadeira. Esse estado dela é o estado primitivo, né? É um estado que não é equivalente aos outros estados da forma que ela lidar com a vida. Mas uma simples barata fez com que ela meio que surtasse e ela entrasse em um estado mais infantil, menos preparado. O que acontece? Na realidade, o que ela está vendo ali, o que está acontecendo, não é só a barata. Existe alguma coisa além da barata na mente dela, que fez com que a barata despertasse isso. E a reação dela foi uma defesa do aparelho psíquico, que foi a regressão. Certo? Entendido?
Vamos a um próximo que é a projeção. Projeção é o seguinte, simples, né? A gente coloca no outro uma coisa que é nossa. Então, por exemplo, o livro vai colocar uma coisa interessante que é, você é uma pessoa que vai e fala para os seus grupos, você está na escola ou na faculdade, ou sei lá, e você fica taxando algumas pessoas de competitiva, e sendo que pode ser que na verdade você não percebe, mas você também é extremamente competitiva, se não a mais competitiva entre essas que você está falando que são competitivas, né? Então, essa projeção é colocar no outro algo que é nosso, né? Taxar o outro de alguma coisa, sendo que na verdade somos nós, taxar o outro de mentiroso, sendo que na verdade você é mentiroso. Quer dizer, isso é um mecanismo de defesa, tá certo? Essa projeção. E é aquele mesmo pilar de que você passa para o outro essa ideia porque você talvez seja muito doloroso e entre naquela questão que nós estamos falando de trazer um desconforto, um desprazer, né? De você reconhecer que você, na verdade, é tão competitivo quanto eles e talvez você não queira aceitar isso, certo? Então, esse é o mecanismo da projeção. E o último que a gente vai falar aqui é o do racionalização. Racionalização é o seguinte, é aquele mecanismo onde pessoas usam de fatores intelectuais, de informações lógicas, científicas e culturais para montar uma ideia para defender o posicionamento talvez errado delas ou um posicionamento diferenciado delas, né? Então, por exemplo, calma, não precisam entrar em debate, isso é um exemplo, tá? Por exemplo, as pessoas que defendem a legalização do uso de armas, né? Então, ela vai montar todo um critério, um posicionamento, até usando, né, o conteúdo cultural da vida dela, o conteúdo intelectual da vida dela, construindo uma racionalização, algo racional para defender aquele posicionamento dela, tá certo? Sendo que ela tem esse posicionamento e aceitar isso de forma natural ou rejeitar isso de forma natural talvez seja um tanto quanto doloroso. E por isso que o aparelho psíquico tem que construir essa defesa para que ela não entre em choque com esse desprazer, tá certo? Bom, esses são alguns dos mecanismos, e lógico, a gente tem mais mecanismos de defesa. Eu vou até colocar, ele coloca uma listinha aqui, ó. Tem a degeneração, tem identificação, isolamento, tem anulação retroativa, tem a inversão e o retorno sobre si mesmo, né? Então são todos mecanismos de defesa, certo? E o que acontece? Esses mecanismos de defesa, nós utilizamos eles dia a dia, todos os dias. A nossa mente, a nossa vida na sociedade é uma vida de deformação da realidade. Você deforma a realidade para que você viva de um modo mais prazeroso e menos doloroso, certo? Por exemplo, você quer ver uma coisa muito prática de você ver como é que isso funciona na realidade, né? As pessoas vão, aí você vai na casa de alguém e toma um café e come um bolo. Só que o café não tá tão bom e o bolo tá xoxo, é aquele bolo simples e que pra você tanto faz, né? E a pessoa pergunta, e aí, tá bom? O café tá bom? E você, para não entrar num desconforto social naquela situação, fala, tá bom, tá uma delícia. E às vezes você leva até o extremo, né? Não, tá uma delícia, quer dizer, você podia só falar que tá bom. Você falou, tá uma delícia, que é pra cortar uma possibilidade daquele assunto se estender. Não, tá uma delícia. E aí, não, o bolo também tá ótimo, né? E aí você começa a comer mais devagar e tal, para não precisar comer de novo. Então, quer dizer, ali é um mecanismo de defesa contra esse desconforto de você ter que falar uma verdade ali, uma verdade que vai ser dolorida tanto pro outro quanto pra você, né? Imagina, a pessoa fala, como é que tá o café? Você fala, nossa, o café tá horrível, tá bem sem graça, assim, sabe? Sei lá, achei meio aguado. Velho, pode ser que você tá num climão mal da hora com uma família, com amigos. Isso pode causar um transtorno do caos. Então, como a gente viu no vídeo anterior, o ego vai administrar esse desejo, esse choque de desejo, de caos e realidade, e vai administrar de uma forma onde ele vai gerar esses mecanismos para que a gente administre essa questão do desprazer e do prazer, tá certo? Bom, então é isso. Eu espero que você tenha entendido, tá? Isso é fundamental para entender a base da psicanálise,
o id, ego e o superego, principalmente, e essa questão dos mecanismos de defesa, a gente já entende boa parte da base do que é a psicanálise, de como ela funciona e de como é que ela pensa a psique do homem no mundo e em si mesmo, certo? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, por favor, se inscreve no canal e não esquece, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, que é dessa forma que o pessoal pode conhecer o meu canal e conhecer o conteúdo. E como tem ajudado a galera, eu peço a você para compartilhar o canal também, tá certo? Deixa aqui então nos comentários o que você achou, se você já percebeu algum desses mecanismos de defesa em você, em alguém. Agora que eu falei, talvez você fale, nossa, aquela coisa então foi um mecanismo de defesa, né? E fala aí, abre um diálogo com a gente e sirva como estudo. E até o próximo vídeo. Já vou adiantar qual vai ser aqui o tema do próximo vídeo, é psicanálise, certo? Aplicações e contribuições sociais. Que inclusive, pelo que me parece, vai ser o penúltimo ou último vídeo sobre psicanálise. Tá certo? Bom, acho que é isso. Galera, valeu. Então, até mais e até o próximo vídeo. Fui.